Olá, eu sou Flávio Mendes, seja bem-vinda, bem-vindo a esse novo episódio do Psicanálise Paralela. Estamos no terceiro episódio desse projeto, de estudos e reflexão a respeito do campo psicanalítico e de como que isso pode nos servir para pensar as nossas questões no mundo. Nesse terceiro episódio eu pensei em falar do texto Witty-Ticky Ray, que é o Ray dos xistes e tiques, escrito pelo Oliver Sacks, um neurologista que faleceu recentemente, em 2015, e escreveu vários livros colocando relatos de caso, e nesse em especial o título que ele deu foi O Homem que Confundiu a Sua Mulher com um Chapéu. Nesse texto, o Oliver Sacks vai estar discutindo o tema da síndrome de Tourette, e eu vou discutir esse assunto nesse episódio porque a questão da síndrome de Tourette tem um paralelismo, tem uma interferência, tem um contexto em que a psicanálise também está envolvida. E eu gostaria de estar apresentando isso e discutindo isso com você, tá bom? Antes de mais nada, eu queria organizar um pouco a apresentação, que eu vou delimitá-la em 3 partes. A primeira parte é para eu falar um pouco do prefácio do livro do Oliver Sacks, porque é muito bom, é muito valioso esse prefácio. A segunda e a terceira parte já dizem respeito ao próprio texto. Na segunda, eu vou estar falando um pouco da contextualização, da concepção, do desenvolvimento, do que foi se tornando a síndrome de Tourette. Depois disso, falarei sobre a relação do Oliver Sacks com o Ray, que é a segunda parte do texto, e aí vai ser a terceira parte desse episódio. Tudo bem? Acho que assim fica mais fácil até de compreender. Para começar, se você tiver acesso ao livro, é um livro fácil de se encontrar, ele tem inclusive um PDF na internet, eu vou colocar o link para você na descrição, mas se você tiver acesso, dá uma olhada no prefácio desse material, que prefácio valioso. O Oliver Sacks, ele se coloca a questão de como relatar um caso de um paciente, de como falar de suas histórias sem ficar focado somente na história natural da doença. Isso por conta de que foi Hipócrates quem propôs a noção de relato de caso e hoje, até então, isso é utilizado na medicina. O relato de caso é o relato da história do processo da doença ao longo da vida da pessoa, muitas vezes, inclusive, tirando a pessoa e colocando só a história da doença. Isso faz com que a gente aliene a pessoa do processo que ela está vivendo, porque bastaria a doença para que a gente estivesse tratando. E aí o Oliver Sacks, ele coloca uma questão aqui, do tipo, é importante que o médico possa estar nesse lugar de fazer, de novo, aproximar o corpo da alma, o mecânico dos processos patológicos da existência, da vida. E ele fala, eu não me considero somente um cientista, eu também sou um romântico. E ele vai falando de como que esses antagonismos servem para ele para pensar exatamente o funcionamento humano. E ele diz que tanto a neurologia quanto a psicologia precisam pensar a pessoa que vive o padecimento, porque é exatamente essa relação que mostra o que a pessoa conseguiu fazer e viveu apesar e junto com os seus sofrimentos. Ele diz até uma frase assim que eu acho bastante interessante. É possível que deva existir necessariamente um abismo categórico entre o psíquico e o físico, mas os estudos e as histórias que concernem simultaneamente a ambos, e são estes que me fascinam em especial e que de modo geral apresento neste livro, podem, não obstante, servir para aproximá-los, mas para nos levar à própria intersecção de mecanismo e vida, a relação dos processos fisiológicos com a biografia. Isso é de uma riqueza imensa, porque mostra um profissional preocupado em articular os estudos científicos sobre patologia com a biografia, com a história de vida dos seus pacientes. E isso serve muito para a gente pensar o campo da medicina, mas também o campo da psicanálise, o campo da psicologia e assim por diante. Tá? Acho que isso já mostra o caminho que ele vai construir na sua obra. Não só nesse texto, mas em vários outros livros que ele propôs. Inclusive, eu até indico, coloco o link para você na descrição, da carta que ele escreveu antes de falecer. Que carta de uma posição riquíssima diante do mundo, diante da experiência de vida que ele teve. E aí, nesse início do texto, o Oliver Sacks já começa falando do Gilles de La Tourette, que foi o neurologista que propôs, que delimitou aí o que seria a doença dos tiques convulsivos e coprolalia. Tique convulsivos são esses movimentos abruptos que o sujeito tem, e a coprolalia são esses movimentos aí involuntários da fala, com xingamentos, palavras imorais e assim por diante, que a pessoa não tem controle disso. Isso é interessante colocar aí, e aí já dá uma contextualizada, porque o Gilles de La Tourette estudou com Charcot em Paris, que era um estudioso das neuroses histéricas por meio da hipnose,
E com ele também estudou Freud, no mesmo período. Então, o Freud era contemporâneo e colega do Gilles de Latourrée e do Charcot, né? Eles estudavam a questão da histeria, das neuroses, né? Da hipnose para os tratamentos. E aí o Freud foi por uma via, né? Que é da histeria, dos sintomas histéricos. Aí ele foi construindo a psicanálise e o Gilles de Latourrée foi produzindo sobre a questão dos tics para propor essa doença que ele estava chamando. E aí, já nesse primeiro momento, o próprio Sachs dá uma descrição do que o Gilles falava sobre essa doença. Ele diz o seguinte: as seguintes características, né, eram presentes: tics, contrações espasmódicas, maneirismos, caretas, ruídos, imprecações, imitações involuntárias e compulsões de todo tipo, com um singular humor travesso e uma tendência a fazer palhaçadas e brincadeiras bizarras. Então isso era o que o Touré propunha como essa doença, né? O Freud chega a citar o Touré em dois momentos, em dois textos da obra dele, que são o relatório sobre seus estudos em Paris e Berlim, né? E também em um outro texto sobre a hereditariedade e a etiologia das neuroses. São dois textos que ele menciona o Touré. Acho que se você tiver interesse, estou indicando aí no material. E aí, acho que é importante a gente caminhar. O Oliver Sacks coloca pouco a respeito do que aconteceu depois, porque ele dá uma resumida, que ele vai dizer que, num primeiro momento, a neurologia se interessou muito pelo que o Touré tinha colocado, só que com o tempo ele passou a receber muitas críticas e o assunto caiu no esquecimento. Eu vou entrar um pouco mais nisso, isso é referência de outros textos, e depois eu retorno para o Sacks. O que aconteceu depois é que, primeiramente, o Touré foi criticado porque muitos médicos entendiam que os tiques nervosos não eram problemas específicos de uma doença e que não fazia sentido propor uma doença chamada doença dos tiques, porque tique também aparece na coreia, que é uma doença degenerativa, também aparece nas psicoses e em outros padecimentos. Então, não tinha como descrever especificamente um tipo. Além disso, teve uma discussão dentro do campo psicanalítico, aí já não mais em Freud, né? Primeiramente, outros autores fora da psicanálise discutiram a questão dos tics, pensando em outras noções mais psicológicas para isso. O Touré tinha uma noção mais neurológica, focada na hereditariedade, de que essa doença dos tics viria por conta de maus comportamentos dos pais, de alcoolismo dos pais, assim por diante. E aí, outros autores começaram a discutir que não seria isso, e colocaram proposições psicológicas para pensar os tics. Um desses autores, posteriormente, já em 1921, foi o psicanalista Sandor Ferenczi. Ele é um psicanalista da primeira geração ali, junto com Freud, e ele escreveu um texto chamado Observações Psicanalíticas sobre os Tics. Nesse texto, é um texto que difícil de encontrar, mas é possível de encontrar, nesse texto ele faz uma discussão psicológica do processo dos tics. Então a visão que ele utiliza para pensar os tics é puramente psicanalítica, embora ele faça um caminho por vários profissionais, médicos, estudiosos, inclusive esses outros livros da sua época. Só que a vertente que ele caminha é a vertente da explicação psicológica, que é o seguinte: o tique viria como uma parte do ego para dar conta das intensidades traumáticas que surgiam nele próprio. Então, por conta de algum trauma que havia ocorrido, o ego, o eu, né, que eu já falei até num outro episódio, ele cria esses tiques para poder dar conta de reduzir a tensão que esse mal-estar coloca. É como se fosse uma forma do ego de proteção diante disso. Mas, diferentemente do sintoma histérico, que é um sintoma que desloca pelo corpo, o sintoma do tique, na verdade, ele ficaria preso ao próprio lugar que houve um machucado, ou a ferida, ou o trauma, ou o que for. Mais que isso, ao longo do texto, ele faz uma equivalência do tique à masturbação. Porque a masturbação é um movimento estereotipado, mecânico, com foco na obtenção do prazer e na redução da carga de tensão do sujeito. Por conta disso, o tique seria algo equivalente. Então, esse movimento de estar ali se repetindo alguma coisa fazia uma equivalência à própria masturbação, o onanismo, como se chama no texto. E aí, para o final do texto, ele fala: as explicações que a psicanálise oferece para a causa dos tiques e das patologias é uma explicação embasada no que o paciente nos fala. E aí eu acho que tem uma diferença central na questão, porque a psicanálise vai construindo sua teorização tanto em função de alguns pressupostos, como eu já falei no primeiro episódio, mas também em função das elaborações que os pacientes vão dando. Por isso que vai aparecendo a questão da masturbação, porque os pacientes vão colocando isso como
um equivalente, né? Essa foi uma das vias que o Ferenczi colocou nesse texto. O ponto é que tanto esse texto quanto as críticas que o Touré recebeu por conta dos tiques, né, não fazerem parte de uma doença específica, fizeram com que houvesse um esquecimento da doença de Touré por muitos anos. Ela só vai reaparecer por volta dos anos 60, nas outras discussões, quando outras formas de tratamento vão surgindo para pensar essa situação. E eu acho que esse é um assunto bastante importante para a gente refletir, porque mostra como as instituições e como os profissionais podem construir conhecimentos que inviabilizem ou não essa prática de tratamento, enfim, de determinado caso, de determinado paciente. Esse é um dos pontos para a gente pensar, inclusive. Seguindo então com o texto, o Sachs fala sobre como que essa situação do padecimento da doença de Touré faz com que a pessoa tenha a impressão de que ela está dividida entre duas coisas, entre o eu, o ego dela, e a coisa, porque os tiques e as falas são involuntárias, ela não tem controle sobre isso. E esse é um assunto importante, ele chega a conversar com o Luria, né, o Alexander Luria, que foi um neuropsicólogo russo, inclusive que trabalhava com Vygotsky, o Lev Vygotsky, que construiu a abordagem da psicologia sócio-histórica, e aí o Luria falava, né, de que exatamente há essa cisão entre a coisa de um lado e o eu do outro. A pessoa não consegue abarcar esses elementos dessa coisa como algo seu. E isso acontece em qualquer pessoa, todo mundo tem isso, né? Os sonhos, um ato falho, um xixi, alguma coisa que salta da gente e a gente não tem controle, um erro, sempre nos soa como algo de uma coisa. Isso tem tudo a ver com o conceito de inconsciente para o Freud. Só que no caso aqui, o Sachs está colocando esse inconsciente ou essa coisa como algo neurológico, que é diferente do que eu falei no primeiro episódio, por exemplo, e no segundo também, né? E aí ele fala de como que isso pareceu, o que aconteceu com os pacientes, esse esquecimento de ninguém falar mais desses casos da doença de Touré, fez lembrar o que aconteceu também com os pacientes que ele estava tendo das doenças do sono. Pacientes que dormiam muito, que eram letárgicos, que tinham problemas graves por conta disso, chamada de encefalia letárgica. E esses pacientes, quando ele faz uma comparação, uma equivalência de como a sociedade, a medicina esqueceu, a medicina como um todo, ele faz o seguinte comentário: ambos os distúrbios eram extraordinários e de tal modo estranhos que não se conseguia acreditar neles. Pelo menos a medicina tacanha da época não conseguia. Eles não podiam ser enquadrados nas estruturas convencionais de medicina e, portanto, foram esquecidos e misteriosamente desapareceram. Ou seja, essas pessoas, o que elas sofriam não era entendido teoricamente pelos médicos, era esquecido, era apagado. E ele diz que em seguida, nos anos 60, ele começou a utilizar com esses pacientes dele, né, os pacientes do sono, da doença do sono, o levodopa, que foi um precursor do que seria depois a dopamina, um dos neurotransmissores aí que são utilizados nos medicamentos psicotrópicos, psiquiátricos. E aí quando ele utilizou esse medicamento nesses pacientes, eles despertaram. Não só despertaram, como também começaram a apresentar tics. E ele fala, é como se a doença do sono fosse o contrário aí do que acontece na doença de Touré. Em seguida, aconteceu com ele, nos anos 70, que o jornal Washington Post entrou em contato perguntando, e aí, o que aconteceu com os pacientes? E ele falou que os pacientes melhoraram, mas começaram a apresentar tics. E nesse momento, o Washington Post, o jornal, fez uma reportagem sobre o assunto, que, por consequência, fez com que o Sachs recebesse muitas cartas de pessoas que tinham tics, que se identificavam com a questão. Uma delas foi o Ray, e aí daqui a pouco eu chego nele. Mas o Sachs diz que bastou conversar com o Ray por algum tempo que ele começou a ter a impressão de que várias outras pessoas também tinham essa doença. E ele fala que quando isso aconteceu, essa situação provocou nele algumas reflexões. Que ele diz o seguinte: seria possível que todo o tempo eu viesse deixando passar tudo isso, não vendo pacientes assim, ou vagamente descartando-os como nervosos, birutas ou irrequietos? Seria possível que todos estivessem deixando de notá-los? Seria possível que a síndrome de Touré não fosse uma raridade, e sim muito comum, digamos, 1000 vezes mais comum do que o suposto até então? Esse assunto, ele faz até uma nota de rodapé falando sobre a distrofia muscular, que a partir do momento que o Duchenne falou sobre ela, as pessoas começaram a falar disso, que viviam isso, que tinham isso, ou seja, de como que a concepção médica passa a existir e fazer com que as pessoas identifiquem, reconheçam na realidade a existência desse fenômeno. Uma discussão importante, se você tiver interesse, é o Foucault, no livro O Nascimento da Clínica. Ele mostra como que a medicina, a partir do momento que mudou a linguagem dela,
os termos que ela utilizava, ela passou a identificar problemas e sintomas e doenças de uma forma que antes nunca havia acontecido, ou seja, não foi o fenômeno que ensinou a medicina, foi a nova teoria da medicina, os novos conceitos médicos que permitiram mudar a visão sobre os fenômenos. Isso acontece com tudo, né? Na época, por exemplo, do Prozac, nos anos 80, 70, 80, o Prozac fez com que os diagnósticos de depressão aumentassem muito, porque os médicos passaram a pensar na depressão como o que ela seria conceituada naquele momento. Isso faz com que novos casos sejam observados, o reconhecimento muda. Então esse é um assunto bastante importante para pensar assim, como que a linguagem interfere na leitura, né? Por isso que cada profissional de psicologia tem sua abordagem, tem seu trabalho, porque isso interfere na escuta do caso. Ele então continua falando sobre o que aconteceu anos depois, porque em 71 ele recebeu essas cartas todas. Em 1974 aconteceu de que uma associação passou a se organizar por conta da doença de Tourette, chamada Associação da Síndrome de Tourette, no inglês TSA. E aí essa associação, o Sachs põe uma ênfase nisso, e quando a gente procura textos históricos também aparece, foi ela que deu condição de que um novo olhar se colocasse sobre as pessoas com a doença de Tourette. Só que aí já não é mais doença. No lugar da doença foi chamado de síndrome de Tourette, porque doença tem uma outra concepção, diferentemente de síndrome. Esse é um assunto para um outro vídeo aí, pra gente entrar nele. E aí o Sachs fala que a associação foi tão importante que ela deu a visibilidade necessária para pensar isso. Eu acho que esse é um assunto valioso, também aconteceu com a síndrome de Down. O que aconteceu nos últimos anos aí, dos anos 1900 para 2000, não foi que encontraram tratamentos melhores para a síndrome de Down, mas que o olhar, o cuidado, o zelo aumentou por conta das associações dos pacientes, de familiares preocupados com as pessoas com síndrome de Down. Isso é muito importante, né? O fato de que é a sociedade mostrando alguma preocupação diante desses casos. Ele então continua falando sobre um novo medicamento que foi produzido, com efeito contrário da dopamina, né, do levodopa, foi o Aldol, o haloperidol. O Aldol é utilizado para pacientes psicóticos, para pacientes com tiques, né, esses movimentos musculares abruptos. E a partir do momento que se passou a utilizar, houve melhora dos pacientes com síndrome de Tourette e colocou em xeque as teorias, inclusive o que a própria psicanálise falava ali. Mas ele faz um adendo sobre isso dizendo o seguinte: o Aldol não é a resposta, ela é uma resposta. E aí ele fala assim: complementando qualquer abordagem puramente medicinal ou médica, deve haver também uma abordagem existencial. Em especial, uma compreensão sensível da ação, arte e brincadeira como sendo essencialmente saudáveis e livres e, portanto, antagônicas a ímpetos e impulsos grosseiros, a força cega do subcórtex que aflige esses pacientes. Ou seja, ele está apontando como que não somente o medicamento é importante, que é a abordagem medicinal, mas também a abordagem humana, existencial, que inclui aí a brincadeira, a arte, né, a música, outras formas que deem liberdade para a pessoa se articular. E ele fala assim, que é a maneira de que o eu possa, enfim, predominar e reinar sobre a coisa. Isso é bonito porque essa frase, ela remete a uma outra frase que é do Freud, de que o eu possa assumir o lugar da coisa, que ele chama de id, né? Mas isso é uma outra leitura. Só que é esse um ponto muito próximo de que, diante dos padecimentos e estranhamentos que o nosso corpo produz, ou o inconsciente produz e assim por diante, que o eu, que o ego possa predominar sobre isso, possa estruturar-se sobre isso, possa dar conta de captar isso como algo seu também, se apropriar disso como algo seu. Eu acho isso de uma reflexão muito importante, embora seja diferente do que o Lacan traz em outro momento, mas mostra como que em diferentes campos essa relação entre o eu enquanto essa percepção de si e a coisa como aquilo que existe em nós, mas não reconhecemos, tem uma tentativa de pensar que o eu possa captar ou capturar isso como algo seu também, suportar isso como algo seu, ao invés de ficar no estranhamento. Então agora eu caminho para falar um pouco sobre o Ray, que é exatamente o foco, a história que está em ênfase nesse capítulo. Nesse momento, então, depois que o Sachs já fez essa apresentação, essa contextualização do que foi acontecendo com a síndrome de Tourette, ele fala desse caso do Ray, que chamou muita atenção, porque é uma pessoa que tinha 24 anos na época, já tinha síndrome desde os 4 anos de idade, então 20 anos vivendo com isso, uma pessoa
musical, né? Ele tinha uma banda de jazz e isso foi muito valioso para ele, né? Mas ao mesmo tempo que tinha muita dificuldade de conviver socialmente. Ele conseguiu terminar a graduação dele, o curso superior, mas não conseguia ficar em nenhum emprego. Não por ser incapaz, mas porque os tiques compareciam o tempo todo e isso dificultava muito o trabalho. E também na vida amorosa ele tinha muita dificuldade, principalmente na hora do sexo, ele falava palavras, né, muito duras, fortes, e a mulher não conseguia lidar com isso, né? Merda, foda-se. Então era de uma forma muito abrupta, muito agressiva, e isso colocava dificuldade para a relação com a companheira. Esses tiques e essa coprolalia, né, essas palavras involuntárias agressivas, violentas, reduziam depois do sexo, quando ele estava dormindo, ou quando ele estava fazendo alguma atividade rítmica que tirava toda a tensão existente. Se a gente pensar no que o Ferenczi falou lá atrás sobre a questão da redução da tensão, faz algum sentido, né? Se a gente considerar isso. É uma tentativa de reduzir uma tensão que o corpo ou o psiquismo colocam. E aí, nesse primeiro contato com o Ray, o Sachs resolveu utilizar com ele um teste para fazer o teste com Aldol, para ver quais eram os efeitos que iam ser produzidos. Ele usou um pouco do Aldol no Ray e isso teve efeitos muito bons. O paciente melhorou, os tiques sumiram, né, a coprolalia, essas falas desapareceram e tal. Só que alguns dias depois, né, depois inclusive que o Sachs passou a utilizar o Aldol com o Ray retorna para o consultório dele e todo machucado, né, com o olho roxo, nariz quebrado, e fala que ele sofreu um acidente porque ele não tinha mais a capacidade ágil e veloz que ele tinha antes por conta da síndrome. Porque com a síndrome de Tourette ele era extremamente veloz, ágil, rápido, abrupto. E aí com o Aldol ele parecia letárgico, né, parecia catatônico, ele parecia algo muito parado. Além disso, os tiques não só estavam presentes, eles não desapareceram, como também começaram a ser muito maiores, muito mais lentos. Então aquele tique que era muito rápido passou a ser duradouro, né? E isso colocou muita dificuldade para ele. Ele ficou muito mal com isso e o Sachs tentou pensar em alguma possibilidade. Ele refletiu sobre o assunto e considerou o seguinte, de que o fato dele estar propondo esse medicamento para essa pessoa que viveu 20 anos com essa síndrome, mostraria para ela que ela viveria sem isso. E talvez, psiquicamente, isso seria insuportável. Que se ele fizesse de uma outra forma, conversando, refletindo sobre o assunto, terapeuticamente, isso poderia garantir alguma coisa. Mas ele só conseguiu pensar isso depois que o Ray falou o seguinte: suponhamos que fosse possível eliminar os tiques. O que sobraria? Eu sou composto de tiques. Não há mais nada. Ou seja, esse homem já estava marcado pela presença dos tiques em sua vida. Isso me fez lembrar um documentário chamado Estamira. Quem é do campo da saúde mental muito provavelmente deve ter visto. É brasileiro esse documentário, inclusive. E é impressionante como essa mulher, no momento que ela passa a utilizar os medicamentos, os sintomas desaparecem e como que ela parece outra pessoa. Parece que ela desaparece junto com os sintomas. Dá uma assistida nesse documentário, deve ter na internet. Vale a pena pensar a respeito do assunto. Então foi por conta disso, dessa questão que o Ray lhe trouxe, que o Sachs pensou na possibilidade desses momentos de reflexão, de que ele pudesse elaborar, refletir sobre essa nova experiência possível em sua vida. E ele lhe propôs 3 meses de conversas semanais para que o Ray pudesse pensar como seria a vida dele sem a síndrome de Tourette. Como seria a vida dele a partir de novas possibilidades, o que ele tinha que não era síndrome, e assim por diante. Basicamente, ele fez um trabalho terapêutico, ele fez uma terapia de 3 meses com o Ray, para refletir e elaborar sobre esse assunto. Ele fala que foi difícil, teve resistências, o Ray se sentia mal com o assunto, mas ao mesmo tempo com o caminhar, ele conseguia ver possibilidades, então foi importante para ele. E o Sachs coloca isso exatamente como aquilo que ele falou há pouco tempo atrás no texto, de que quando a gente coloca a pessoa para refletir sobre si, é o eu que está começando a se apropriar dessa coisa que está ali colocada. Provavelmente o Ray nunca tivesse tido a chance de refletir sobre isso como profissional. E aí, após passarem os 3 meses, o Sachs resolveu fazer mais uma vez, administrar o medicamento. E deu certo. Ou seja, o paciente, o Ray, conseguiu utilizar o Aldol e
seguir com ele. E aí o Oliver Sacks tem uma sacada e fala essa frase fenomenal. Olha só que interessante. Os efeitos do Aldol, neste caso, foram milagrosos, mas só quando se aceitou a possibilidade de um milagre. Seus efeitos inicialmente haviam sido quase catastróficos, em parte sem dúvida por motivos fisiológicos, mas também porque qualquer cura, entre aspas, ou renúncia da síndrome de Tourette naquele momento teria sido prematura e economicamente impossível. Tendo apresentado a síndrome desde os 4 anos de idade, Ray não tinha experiência de uma vida normal. Era altamente dependente daquela doença exótica, e o que era natural a empregava e explorava de várias maneiras. Ele não estava de início disposto a abrir mão de seu mal, e só posso pensar, talvez nunca se mostrasse disposto sem aqueles 3 meses de preparo intensivo, de análise e reflexão imensamente árduas, concentradas e profundas. Ou seja, o eu também não daria conta de suportar aquelas modificações, a não ser que houvesse uma reflexão que desse abertura para essa possibilidade. Cara, isso é muito comum no consultório, isso aparece o tempo todo. Às vezes o paciente se coloca na possibilidade de realizar algo importante na sua vida, entrar num casamento, sair de um casamento, trabalho, ele fazer algo consigo próprio, mudar alguma coisa na sua vida. E a pessoa começa a se cobrar, e isso vem para o tratamento, e às vezes ela fica com tanta cobrança que ela não consegue dar conta de dar esse passo. E ela acha às vezes que até o profissional está exigindo dela esse passo, e às vezes acontece mesmo do profissional ir nesse caminho. Mas ela precisa de um tempo para compreender esse processo. Isso é um termo do Lacan. Um dia, quem sabe, a gente não aparece com ele no episódio. Mas ele precisa de um tempo para compreender o que está rolando, para ela elaborar a vivência, o processo, o mal-estar, o vazio que está colocado ali, para que então a decisão se coloque. Isso é incrível. Infelizmente, muita gente desiste dos tratamentos porque se sente culpada por não conseguir fazer aquilo que se propôs, quando na verdade precisa de tempo. Tempo para elaborar, tempo para refletir, para analisar, para que as coisas se encaixem e ela possa dar esse passo à frente. E é exatamente disso que o Oliver Sacks está falando, que eu acho que é riquíssimo. Seguindo aí, já encerrando o texto, ele fala que o Ray ficou muito melhor, embora ele falasse como é que era a vida com o Aldol, né? Era uma vida parada, era uma vida morta, era uma vida que ele era uma pessoa correta, fazia o seu trabalho direitinho, bonitinho, mas ao mesmo tempo ele era sem graça, ele era passivo, né? Ele era frio, as coisas não eram tão acaloradas como quando ele estava vivendo a síndrome. E aí, por conta disso, o Ray, em um determinado momento, vira para o Sacks e lhe propõe algo. Fala assim, eu gostaria de tirar o medicamento na sexta-feira, para que eu possa disparar no fim de semana e ser o Ray que eu era antes. Tem uma parte que eu esqueci de contar no texto, é bom que eu falando agora, eu me lembrei disso. Às vezes a gente só lembra na medida que a gente fala, né? O Ray, ele era baterista numa banda de jazz, eu só falei da banda de jazz, o Ray era baterista. E ele era conhecido pelo Wheat Tick Ray, o Ray dos X's e tiques, porque quando ele estava tocando bateria, ele tinha momentos abruptos dos tiques da síndrome. Então ele tinha esses movimentos violentos aí, assustadores, e ele tinha que dar um jeito de fazer com que isso se encaixasse na música novamente. E ele conseguia, isso ficava incrível, né? Porque fazia algo artístico ali, ou seja, ele fazia uso da síndrome que ele tinha, a síndrome de Tourette, como um meio de criatividade e genialidade na música, porque só ele tinha esse chique, só ele conseguia fazer com que algo novo se produzisse no meio da música. Ele tinha que dar um jeito de fazer a música continuar funcionando apesar dos tiques. Isso era valiosíssimo. Quando ele passou a tomar o medicamento, tudo isso passou. Então, quando ele vira para o Sacks e pede para tirar o medicamento o Aldol na sexta, tomar de segunda a sexta, para de tomar na sexta à noite, né, no final do dia, e ele fica sem tomar no fim de semana, volta a tomar no começo da semana, para que ele possa ter a vida do Ray com o Aldol durante a semana, trabalhar, viver bem socialmente, lidar com a companheira e assim por diante, e no fim de semana ele possa disparar na bateria, que é o que ele gostava de fazer, em termos de hobby, né, de um prazer aí a mais na vida dele. Então, o Sacks permitiu, ele fez isso e pelo que o Sacks conta, foi muito bom, foi algo muito valioso, né? É claro que, e aí a ressalva que o neurologista faz, é a de que o Ray sempre ia ter que conviver com os efeitos da síndrome de Tourette e com os efeitos colaterais do Aldol.
Isso faz parte, está aí colocado. Embora ele tenha dado um passo a mais em ter uma nova saúde para a sua vida, porque ele conseguiu algo novo na sua vida. E aí o Sachs diz assim, retomando uma frase do Nietzsche até: atravessei muitos tipos de saúde e continuo atravessando. Quanto à doença, não somos quase tentados a perguntar se somos capazes de passar sem ela? Só a dor intensa é a suprema libertadora do espírito. Ou seja, de como que a dor tem um valor fundamental para a subjetividade humana. Nesse sentido, o Nietzsche, o Freud e alguns outros autores que entendem que a dor é muito importante, que a gente não pode fugir dela, que a gente tem que fazer algum uso dela, fazer algo com ela, fazer com que ela frutifique de alguma forma interessante, eles mostram como que a vida na verdade, um não fugir do sofrimento, mas um tomar o sofrimento e continuar e caminhar apesar dele ou dando outras possibilidades a ele. Então esse é o texto, acho que é um texto riquíssimo, acho que é um texto que traz muitas questões, algumas delas, por exemplo, de como existem diferentes concepções sobre o padecimento, de como que as diferentes formas de compreensão, da medicina, da psicanálise, da psicologia, da neurologia, assim por diante, são não só diferentes, como podem deixar de lado determinadas maneiras de tratar um paciente em função de uma certa concepção, de como também não existe a resposta para o sofrimento, mas existem respostas, e o medicamento é sempre uma resposta, não há resposta, embora o medicamento seja sempre tratado, principalmente, em geral, mas principalmente na área da saúde mental, como a pílula mágica, a pílula da felicidade, de como se isso fosse resolver rapidamente. E eu que já estou aqui no consultório há algum tempo, assim, é muito claro como demora para o medicamento fazer efeito no paciente, de como existem efeitos colaterais terríveis, de como muita gente sofre muito mais por conta do uso de alguns medicamentos, de como tem pessoas que o medicamento funciona muito bem, de como tem pessoas que o medicamento funciona melhor ainda com a terapia, mas de como que esse espaço de interação, não precisa ser a terapia, mas ela é importante também, mas como que o espaço de interação, de conversa, de troca, que seja acolhedor, empático, cuidadoso, ele é fundamental para passar por qualquer tipo de sofrimento. Fundamental. A terapia é isso, mas a família pode ser, a comunidade pode ser, a igreja pode ser e assim por diante. Os grupos de associação também. Isso é muito importante. Um outro aspecto também de como que o cuidado de si, essa reflexão sobre si, ela pode dar condição do sujeito suportar melhor não só os males da vida, do mundo, mas também os males que seu próprio corpo produz, o seu psiquismo, e aí a gente pode usar o termo que eu achar melhor. Refletir sobre si dá a condição de estruturar melhor essa relação consigo e com o mundo. Acho que esses pontos são bastante interessantes para pensar. Eu gostaria só de fazer um acréscimo de que, embora a TSA, a Associação da Síndrome de Tourette, tenha dado abertura e investido para que as pessoas pudessem estudar mais, encontrar coisas melhores para entender a síndrome e tal, não se encontrou até então uma causa para a síndrome. Ela é multicausal, assim como várias outras síndromes neurológicas e psiquiátricas. E mais que isso, eu acho que o que ela provocou, o que ela produziu, foi um olhar dos profissionais para essas pessoas que estão em sofrimento. Muito mais do que exatamente encontrar a cura, foram encontradas formas de cuidado mais interessantes. E aí, formas terapêuticas e assim por diante. Eu acho que é isso que é valioso para a gente pensar, tá? Deixa então essas questões, veja o que você acha, dê uma lida no texto que eu vou colocar o link aí. Curta, comente, compartilhe, vamos discutir sobre esse assunto. O que ficou de questão para você? Tá bom? E as questões que estão ficando para mim de cada um dos episódios, eu estou anotando e vou lançando os novos vídeos aí, sem necessariamente ter uma ordem, porque essa é a ideia do Psicanálise Paralela, é exatamente de fazer esse movimento, essa circulação para pensar o campo psicanalítico, tudo que diga respeito aí ao campo psicanalítico, na medida das possibilidades. Óbvio, nem tudo é possível, mas o que for possível, de que a gente possa caminhar pensando tanto o que é a teorização e a prática na psicanálise, mas também sua interferência, positiva ou não, no campo social, que eu acho que é um assunto muito importante para a gente pensar também, tá? Só lembrando que a psicanálise, nos anos 40, ela foi sofrendo interferências, inclusive, pelo trabalho do Lacan, que começou a questionar o que era a psicanálise anterior. Isso aí eu posso discutir num outro episódio, tá bem? Então, fico aguardando aí seus comentários, vamos discutir melhor sobre esse assunto, e até um próximo Psicanálise Paralela. Tchau!